Ora pois, há conversas que não são para depois. Ora, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Ora Pois, que nasce agora mesmo, é verdade, é um canal que vai trazer bons conteúdos até si, desde os adolescentes até aos mais adultos vão poder experimentar de bons conteúdos que edificam, mensagens de aprendizagem para que possam colocar em prática no dia a dia. Mas antes de mais, eu já quero dizer que eu sou Luísa Teixeira, do meu lado está Núbia Siqueira, e nós temos uma convidada muito especial hoje aqui. É verdade. Quero dizer que nós estamos muito felizes com a presença de uma pessoa que dispensa a apresentação, não é, Luísa? Todos já conhecem, admiram muito, Dona Esther Bezerra. É um prazer muito grande tê-la aqui. Eu que quero agradecer essa oportunidade de poder falar um pouquinho, né, de nós. Oh, Dona Esther, que prazer. Nós já queremos dizer que quem está a acompanhar-nos pode partilhar este canal, pode subscrever-se desde já e avançar, não é? Para que possa, de facto, o nosso YouTube, digamos que espalhar o nosso canal. Exatamente. Porque isto é um bom conteúdo. Essa é a forma que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, é importante para si e para as outras pessoas. Então, curta, compartilhe, faça comentários também, deixa a gente saber o que vocês estão achando do nosso conteúdo, da nossa proposta. Nós teremos aqui ao longo de toda a semana um conteúdo para adolescentes, para jovens, para mulheres maduras, para homens. Né? É verdade. A conversar, que a gente se entende, é o nome do nosso curto podcast aqui. E hoje, com a Dona Esther, nós vamos ter aqui uma conversa que talvez você já não ouviu ainda em outros lugares. Inclusive, nós temos o livro A Dama da Fé. A Dona Esther é autora de 2 livros, Finas Joias e A Dama da Fé. A Luísa já estava a cair, mas a Luísa não pode cair. Aqui está. E nós vamos falar de particularidades deste livro. Se você não leu, tenho certeza que alguns assuntos aqui você vai ficar assim admirados. Porque nós conhecemos a Dona Esther de muitos comentários a respeito, nos programas a respeito do casamento, a respeito dos filhos, da maternidade, mas nós vamos falar aqui, nós vamos atravessar ao longo da vida dela, vamos contar um pouco da infância da senhora, né, as dificuldades, as coisas que a senhora gostava, são coisas bem específicas. Exatamente, sobre o envelhecimento também, porque há muitas mulheres que querem saber mais detalhes, mas eu acredito, não sei se é a Dona Núbia que vai arrancar, mas eu tenho aqui um trecho que tem muito a ver com a infância da Dona Esther. Então vamos lá. Simples, o vestido de noiva foi costurado pela minha própria tia. Minha mãe acompanhou tudo de perto, realizada por casar a segunda filha. Este trecho aqui remete-nos à sua infância também, não é? Porque a mãe, com muito sonho prazer... de toda moça, né? Casar, verdade. O vestido de noiva, né? E essa ocasião aí foi uma época muito triste na família. Não tinha dinheiro para fazer despesa de casamento, de vestido de noiva. Então, a minha tia ofereceu como presente costurar o vestido de noiva. E foi uma ajuda, né? E tanta, né? É verdade. E ela é uma das pessoas que a marcou ao longo da sua história? Sim, ela que me falou do Edir para mim. Olha, que interessante. Eu falei para ela que queria fazer que eu estava fazendo um curso para entrar num emprego, né, de um banco, que era muito difícil o concurso, mas eu não estava conseguindo ir bem na matemática. Eu queria um professor de matemática. Ela, eu conheço um na igreja, um rapazinho da igreja, ele é professor de matemática, ele faz matemática. Eu falei, então eu quero ter aula com ele. Então ela me apresentou ele. Ela abençoou a senhora 2 vezes, né? 2 vezes. E, Dona Esther, conta pra gente,
Que tipo de criança a senhora foi? Assim, a criança mais reservada, mais quietinha, que gostava de desenhar, ou a criança que gostava de pular, brincar? Não. Bem tímida, bem quietinha, bem na minha. Falava pouco, como falo até hoje, pouco. Então, eu era mais tímida na escola, assim, quando a professora mandava ler, né, um livro alto, e eu ficava vermelha. Então, eu era muito tímida. E a senhora é de uma família de muitos irmãos, né? Como foi crescer assim, numa casa cheia de gente? A senhora tinha irmãos e irmãs também, né? Éramos 8, né? 4 homens e 4 mulheres. E a gente foi muito feliz na infância, porque havia muita união, né? Meu pai e minha mãe viviam muito bem, e meu pai tinha condições. Eu lembro que ele comprou uma vez uma caminhonete que tinha lugar para os 8 Uau. filhos. Então foi uma felicidade, a gente viajava sempre naquela caminhonete, ia para lugares distantes. Então foi uma infância muito gostosa. Quer dizer, hoje nós estamos aqui a ir lá atrás, não é? Lá nos tempos que a senhora era criança. E aqui levanta-se uma questão muito boa. Houve algum ensinamento que a marcou de facto e de verdade e que o carrega até hoje, Dona Esther? Olha, eu não esqueço a época que eu ia na escolinha dominical. Aquilo marcou, fez o meu caráter até hoje, que é a palavra de Deus, né? Que entra dentro e regenera a alma. Então, a história que mais me encantou foi de José. E como nós éramos muitos irmãos, tinha sempre aquela briguinha, um com ciúme do outro, um querendo as coisas do outro. Então, a lição de José marcou, eu aprendi que eu não poderia ter ciúmes, eu aprendi que eu não poderia ser egoísta, que o pai e a mãe ama todos iguais. Então, foi um ensinamento para mim, aquela história de José. Então, essa marcou a minha vida. E eu passei isso para minhas filhas. Eu sempre contava a história de José. As duas brigavam muito. E é interessante também falar sobre isso, o privilégio que é nascer num lar cristão, onde os pais conhecem a palavra e desde cedo semeia o evangelho no coraçãozinho das crianças. Até hoje eu agradeço a Deus de ter nascido num lar cristão, porque o que a gente vê hoje em dia, né, os lares estão divididos, os filhos têm outros pais, outras mães, né? Então fica uma situação difícil, a criança cresce revoltada, e eu não, eu cresci nesse ambiente de paz. Com estrutura, né? Não é? Porque nós já tínhamos, né, Deus em nossas vidas. Que maravilha, Dona E levava o ensinamento também com exemplo, porque não eram só pais que frequentavam a igreja e que pregavam para os filhos, eles viviam. A senhora via o temor de casa, Deus em casa. Principalmente o temor a Deus, porque naquela época, na minha época, as crianças respeitavam muito o pai e a mãe. E que o meu pai falava, eu tinha temor de não obedecer. Então, aquilo já ajudou a saber temer a Deus, né? Então, quer dizer, aquilo já era um ensinamento do temor do pai, né? Eu não vou fazer isso porque meu pai não quer, né? E com Deus da mesma forma, Deus ensina assim, então eu vou seguir a palavra dele assim. Então, esse temor já foi, eu me lembro assim, desde a minha idade de 11, 12 anos, já tinha esse temor. E quando é que começou, não sei se é bom agora nós entrarmos numa outra etapa da vida, quando é que começou a ter aquele olhar de pensar no casamento, não é? De reconstruir, ou melhor, de construir uma família? Isso aí acho que todas vocês sabem. Todo sonho da menina é se casar, conhecer o príncipe encantado. Antes, criança era ter bonecas, né? Um desejo de ter filhos, né? Depois, jovenzinha, é casar. Então, eu imaginava já o meu
o meu príncipe encantado, né? Eu não fazia ideia assim, eu quero ele alto, bonito, rico. Não, eu fazia ideia assim, que eu quero que seja um homem de Deus. Esse era o meu pedido nas minhas orações. Eu quero que ele seja um homem de Deus. Não determinei se era bonito, se era rico, nada disso. Eu determinei que fosse de Deus. A mãe conversava com a senhora sobre isso, sobre vida sentimental, sobre namoro? Não, ela não conversava muito, mas eu via as conversas dela com a minha tia, essa, do vestido de noiva. A minha tia era traída por muito. O marido dela tinha muitas mulheres. E eu ouvia aquilo, eu ficava, meu Deus, isso não pode acontecer comigo. Como é triste uma mulher assim saber que o marido tem amantes, tem outras na vida dele. Então eu orava, ó Deus, eu não quero casar para ter uma vida como a da minha tia. Então aquilo, né, Deus viu que o meu coração era desejo mesmo de acertar, de fazer tudo conforme está na palavra de Deus, seguir como a gente aprende, né, as histórias lá de Gênesis, os casar com a mesma fé, com a mesma família, né? Família de Deus. Então eu tinha aquilo, não queria uma pessoa de fora, queria uma pessoa de Deus. Que bom, a senhora aprendeu, não é? Com o erro que viu. É uma pena que as moças de hoje não têm mais esse ensinamento, né? E a criança, o adolescente, aprende só de observar. Nem precisa dar um ensinamento muito claro, didático, porque muitos pais pensam assim, só se eu falar que meu filho vai entender. Não, só do que está acontecendo à volta, a criança já está percebendo e captando ali informações que vão se tornar princípios para toda a vida. A gente vê hoje, eles ficam captando a briga do pai, o pai batendo na mãe, né? Exato. Eles ficam com aquilo, que sofre, porque amam os dois, né? Mas no meu caso, não, a minha família era feliz, era completa, mas eu via que a minha tia não tinha aquela família. Né? Então, por isso que eu me apegava a Deus. Eu orava pedindo para eu não errar, não escolher errado. E quando conheceu o Bispo Macedo, qual foi o primeiro impacto que teve? Nós já sabemos de muitas histórias, não é? Que a senhora já... Você sabe um pouco. Sim, sei um pouco, mas nós gostaríamos que a senhora aqui falasse mesmo o que estava, sabe, quando olhou para ele, o que é que sentiu na primeira vez? Olha, eu fui conversar com ele para pedir a aula de matemática. Exato. Não tinha intenção nenhuma. Não tinha nenhum olhar não olhava diferente. para ele com esses olhos. Eu quis mesmo ter a aula de matemática. Mas quando eu marquei para ele me pegar no curso, para de lá ir em casa ele me dar as aulas, ele já foi pegando no meu ombro. Aí a senhora disse... Ele estava interessado, mas eu estava pensando na aula de matemática. Então eu estranhei, eu falei, você é audacioso, que eu não esperava que ele ia fazer aquilo. Né? Eu pensava assim, ele vai me respeitar, uma pessoa de Deus vai me dar só aula, só isso. Mas não aconteceu isso. É bom falar isso, que muitas pessoas pensam que o amor acontece à primeira vista, né? Exato. De cara já se apaixona, gosta. E o que acontece à primeira vista pode ser uma atração. Isso que a pessoa acha que é amor pode ser apenas uma atração física, porque amor é algo que é construído, né, Ministra? Naquela hora, eu já me encantei com aquela atitude Mas dele. a senhora gostou daquela atitude. Não esperava, não estava pensando, mas foi um ponto que eu vi, poxa, ele é um cara decidido, né? Não tem vergonha. Corajoso. Corajoso. Eu penso que isso é um pouco daquilo que as mulheres também apreciam no homem, não é? Ele ser... Ter de facto, iniciativa. Exato, ter iniciativa, ser corajoso para falar, para dizer aquilo que lhe vai, não é? Dentro, no seu interior. Porque foi isso que acabou por acontecer com a senhora. Houve essa atração de imediato porque viu que de facto ele também era uma pessoa de atitude, não é? Tão bom e quando isso acontece. Aí no domingo seguinte ele já falou com meu pai que estava interessado em mim. Então que eu vi, poxa, ele tá querendo mesmo para falar com meu pai, né? Determinado. Corajoso. E meu pai conhecia ele na igreja, via assim, né? Nunca foi de conversar, mas o via na igreja.
Aí e meu pai falou, olha, Esther, ele é uma pessoa de Deus, eu faço muito gosto. Oh, que Então, bom. quer dizer, Houve aprovação. eu vi que meu pai gostou dele, confiou nele, então eu vi que Deus estava no meio também. E desse encontro, dessas aulas de Não matemática, aconteceram. não, Nunca Ia, aconteceram. não, ele ia para dar aula, mas ele resolvia para mim, explicava. Ah, isso aqui é assim. Que é o hábito do homem, não é? Ele gosta de resolver tudo, não é? Ele resolvia e eu ficava boiando, não tirava as dúvidas. Aí, resultado, fui fazer o curso, não passei. Dona Esther, aí já estava a levantar-se o protetor, não é? Ele queria, de alguma maneira, já protegê-lo e já resolver as questões para si, porque é esse o papel do homem, não é? E quando foi, como foi que a senhora descobriu que estava ao lado de um homem com um chamado tão especial? Porque houve o casamento, e a gente tem aí um casamento duradouro, mas quando foi que a senhora percebeu o chamado de Deus para o bispo para servir numa obra tão grande? Quando ele decidiu, né, nós frequentávamos uma igreja, ele falou, Esther, eu vou sair, porque aqui eles não querem me usar, não confiam em mim. Então eu vou sair. Mas se você não quiser, você pode ficar na igreja. Uhum. Aí eu falei, tá bem. Eu achava assim que ele ia acabar voltando para a igreja, né? Ele não ia sair. Ele ia fazer a obra de Deus na rua, pregando, e continuava na igreja. Aí ficamos acho que uns 6 meses, assim, eu ia sozinha e ele estava evangelizando na rua. Até que começou realmente a igreja lá na Aboliçãozinha, né? Na primeira igreja que ele alugou. E as pessoas, às vezes que eu ia na igreja com ele, as pessoas vinham me contar, olha, eu era assim, eu era uma mulher muito doente, eu vivia na cama, eu não podia cuidar dos meus filhos, do meu marido, e Jesus me libertou. Então, aqueles testemunhos, falaram assim, eu não posso ficar de fora disso, eu tenho que fazer parte. Então, foi quando eu saí da minha igreja e acompanhei ele. Então, ali eu vi que ele tinha um chamado, porque Deus estava provando, né, enviando pessoas para serem libertas. Então, eu comecei a confiar, não, Deus está usando ele, eu não posso ser contra. E uma coisa que sempre tive comigo, de nunca atrapalhar ele em nada, nada, nem no trabalho que ele tinha antes, nem com a família, não ser motivo de tropeço para ele. Então, eu me esmerava para estar sempre apoiando ele em tudo. Então, quer dizer, houve essa revelação de Deus para mim, que Deus estava aprovando e que eu não poderia ser contra. Então, eu teria que estar ao lado dele, apoiando e ajudá-lo o melhor que pudesse. Mas foi logo assim também que as crianças já estavam com 1 e 2 anos, então eu não tinha muito tempo para acompanhar. E ele nem fazia muita questão, ele preferia que eu cuidasse das meninas e deixasse ele ir sozinho. Ele não exigia de mim. Então eu ia quarta, domingo, às vezes vigília, sexta-feira, mas as pessoas pouco me conheciam porque eu estava mais com as meninas, estava cuidando delas. E a Vivi tinha problema, eu tinha que estar sempre no médico, operações que ela passou. Então, quer dizer, ele entendeu bem o meu lado, como eu também entendi o chamado dele. Então, não havia atritos, né? Havia uma concordância, tanto da parte dele como da minha. E Deus foi abençoando. Só que você não imagina o que Deus tem preparado, né? A gente não imaginava, as coisas foram acontecendo, foi crescendo pouco a pouco. Depois nós compramos uma rádio, depois veio a televisão. Tudo ia acontecendo, né? Aos pouquinhos. Deus nunca dá tudo de uma vez, senão a gente se perde, né? Então, mas o tempo todo eu via
que ele era especial, que Deus estava contando com ele. E eu achava bonito. Eu lembro que às vezes que tinha casamentos da família ou de amigos, ele não ia. Ele falava assim, não vou, Esté, eu vou deixar a minha reunião de sábado para ir a um casamento. E ele não ia, era um compromisso que ele tinha com Deus, que ele não deixava. Quer dizer, ele foi fiel no pouquinho que ele tinha e Deus colocou sobre o muito, né? Porque nós viemos agora a igreja grande, né? Espalhada no mundo todo, né? E no muito permanece fiel também, não é? Aí é que está também o segredo. Até hoje, graças Até a Deus. hoje. Eu estava aqui, à medida que a senhora estava a falar, estava a pensar naquele episódio que o Bispo Macedo conta tantas vezes, porque, claro, Deus foi dando, não é? Deu a rádio, depois a televisão, mas com isso tudo também vieram as lutas, não é? Muita perseguição, Dona Esther. O nome dele era todo dia no jornal, a cara dele na primeira página era todo dia lá em São Paulo. E a dor do bispo era tão grande, que é isso que ele tantas vezes comenta, que ele olhou certa vez pela janela e viu um cão e desejou ser como aquele cão. Eu não sei se a senhora nessa altura soube desse sentimento dele. Ele falou para mim isso. E como é que a senhora ficou, Dona Esther, quando ouviu isso? Imagina, você vê você todo dia no jornal sendo massacrado, né? Você não vê ninguém lá no Brasil passar o que ele passou. Muitas outras pessoas fizeram coisas piores lá e estão bem lá no Brasil. Por que só ele? Era uma perseguição espiritual, né? Uma luta espiritual. Mas nós vencemos, nós passamos tudo, aguentamos tudo, engolimos sapo e vamos em frente, porque a gente sabia que Deus era conosco, que nós estávamos dentro da vontade de Deus, né? E isso nos torna fortes, nós né? Não estávamos pensando em nós, eu vou ter isso, vou ter aquilo. Não, nós estávamos pensando de alcançar outras pessoas que sofriam, né? Agora, Dona Esther, nós vemos esse homem forte no altar, nós vemos o bispo nas lives diárias, nas concentrações, mas a gente sabe que por detrás, nesses bastidores, existe alguém que encoraja, que apoia, como a senhora disse, nesses momentos de perseguição, de calúnias, injustiças. Ele está apresentando uma dor ali. Qual é o papel dessa esposa que está ali onde ninguém vê, né? E o que ela faz para encorajar o marido? Porque a senhora passou por isso e hoje tantas mulheres veem o marido de repente humilhado porque está sem um emprego, porque está sendo injustiçado. No testemunho da senhora, ela pode se ver e de repente ajudar o marido, né? Eu via que ele sofria, ele não comentava para mim. Eu só via. Eu via jornais, eu via a televisão falando, mas ele não falava, estou passando isso. Não reclamava. Não reclamava. Ele ficava firme naquele propósito dele, sabendo que era o próprio diabo contra nós, né? Exato. Que ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas, por ele não falar, eu procurava, assim, trazer paz para ele, não trazer problemas, não trazer mais coisas para ele. Eu ficava orientando ele, assim, lembrava as passagens da Bíblia. Nós estamos passando por isso, mas aqui na Bíblia fala isso. Eu dava sempre algum versículo para ele se reanimar. E ele sempre na fé, ele nunca desanimou. Ele sofria, mas calado, não reclamava. É muito bom ouvi-la, Dona Esther. E eu estava aqui a pensar que quando uma das coisas que tanto me atraiu para ler o livro da senhora foi uma parte aqui, logo no início, que a senhora fala que se alguém que pensava, não é, os que esperam encontrar aqui uma super mulher dotada de qualquer tipo de capacidade extraordinária, vão se decepcionar. E eu disse, uau, isto é para mim, porque realmente não existe, não é super mulher. E eu sei que a senhora diante disso, mas eu imagino a senhora Deus dentro. realmente fortalece. Dona Esther. Sabe
que você precisa daquele momento com Deus, né? Daquela força. Então, eu me fazia de forte para ele, para os outros, mas também porque eu confiava que Deus era a minha fortaleza, Uhum. tanto minha como a dele. Depois a senhora foi para fora, não é? Saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos, não é? A primeira partida, a senhora relata no livro que foi difícil, porque houve o afastamento das pessoas que a senhora conhecia, que já estava acostumada da igreja, as crianças se separaram dos parentes. E meu pai tinha falecido, daí 2 meses que ele faleceu foi quando nós fomos para os Estados Unidos, e eu ainda estava sentindo a falta do pai, né? Uhum. Então lá nos Estados Unidos, chegando lá, eu chorava, escondido dele. Ele nunca me viu chorando, mas eu chorava com saudade do meu pai. E era tudo diferente para nós, né? Outro país, outra língua. Até a igreja que nos apoiou lá era diferente da nossa. Porque a reunião domingo, tinha a reunião, mas depois tinha um almoço. E você via que aquelas pessoas iam para a reunião pensando no almoço. Uhum. Então aquilo chocava a gente. Poxa, não é isso. Não é? A gente vem para se alimentar da palavra de Deus, não pensando que depois vai ter um almoço. Então aquilo entristecia, era muito diferente para nós, tudo diferente. E como é que a senhora fez e faz até hoje para se adaptar às rotinas que são diferentes, aos países? A senhora é uma mulher que viaja muito por causa da obra de Deus, tem tantas dificuldades, a gente sabe, às vezes uma viagem só que a gente faz já encontra tantas dificuldades. A senhora viaja sempre e está sempre bem disposta. Quantas vezes eu tive o prazer de receber a senhora e o bispo em vários lugares do Brasil, do mundo, e a senhora sempre chega, está sorridente, está tão gentil, parece que não se passa nada, que não tem cansaço nas pernas, não tem nada. O que a senhora faz para estar sempre assim, bem disposta? É mesmo a alegria de saber, né, que é pela obra de Deus, né, que nós passamos esses sacrifícios todos de viagem, de cansaço, de fuso horário, de ter que falar outra língua, tudo isso para nós é um prazer imenso. Depois a gente vem o resultado, o cansaço. Aí a gente se recupera, depois vai para outra viagem. E tem sido assim, Deus tem fortalecido tanto ele como a mim. Que bom, né? Que bom. Agora não é aquela fase. Vamos falar do envelhecimento. A gente com a mesma idade, não é? Pronto, praticamente, isso. Não é? Pronto. A gente precisa falar, né? Sobre precisa. Isso, porque, Dona Esther, nós estamos num tempo que se fala muito sobre menopausa, sobre envelhecimento, sobre beleza. Estética. Mas a senhora vem de um tempo, a maturidade que a senhora tem, que não se falava muito disso. Não é? Esse assunto quase não era abordado. E hoje a gente vê que as mulheres venciam de uma forma tão natural esses períodos difíceis da vida. Não é que a informação seja ruim, é importante a gente ter informação sobre a menopausa, a mudança dos hormônios, essas coisas todas, mas, assim, hoje virou um drama muito grande a menopausa, né? As mulheres reclamam o tempo todo, jogam a culpa de tudo na menopausa. Os homens acham que elas são complicadas, Sim, né? Por causa dessa menopausa aí, né? Ela está com calor, ele não está com calor, né? Ele está com frio, ela está se abanando. Então, quer dizer, os homens acham as mulheres complicadas, mas por quê? Por quê? Porque elas estão num outro mundo. Nós estamos num outro mundo completamente diferente do mundo que eu vivia com os 40 anos. Sim. É muito diferente. Então, a menopausa, para mim, eu nem senti. Eu nem percebia, eu só percebia que eu sentia calor. Mas também, se eu reclamasse, ele irritava ele. Então, eu não podia reclamar de calor. Mas há mulheres que fazem questão de ser esse drama para eles, né? Exato. Então, fica complicado. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela é controlada, ela sabe se dominar, ela sabe falar na hora certa, ela sabe o que está
atrapalhando. Ela tem que a gente chama simancol, né? Uhum. Mas tem outras pessoas que não têm isso. E isso é uma capacidade que o Espírito Santo dá, com a experiência que você vai tendo com Deus, com as coisas que você vai passando, você vai aprendendo, você vai se adaptando àquilo. Então, quer dizer, eu procurei nessa fase da menopausa não ser problema para ele. Então, ele nem lembra quando eu passei por aqueles dias difíceis. Quando eu tinha a dor de cabeça, né, que é tremenda da menopausa, eu não falava, eu sofria calada. Então, quer dizer, isso eu acho que é uma coisa que a mulher tem que cultivar, né? Ser aquela pessoa que você tem prazer de estar ao lado, que você não incomoda, as pessoas querem estar com você, porque você não incomoda, você não a irrita, né? Então, isso num casamento é muito importante, né? E a mulher nessa fase realmente tem a tendência para ficar mais irritada, nervosa. E é aí que entra, de facto, o andar em espírito. Ela estar ligada a Deus e ela pensar que ela tem que ter isso bem claro na mente dela, que não adianta, a irritabilidade dela não vai resolver nada. Piora a situação. Eu ainda me lembro bem do ano de 1998, que a senhora fez uma reunião, eu estava presente, era uma reunião para esposas, e a senhora falou do papel da fé para vencer aqueles dias difíceis. A senhora estava na menopausa. Eu era nova, mas eu entendi que a senhora estava e a senhora falou sobre a fé. Então, a fé é esse recurso, essa arma poderosa para a gente vencer. Muitas vezes a mulher passa pelo momento difícil da menopausa, da dificuldade em casa, mas nem sempre ela usa a fé. Né? E a senhora mostrou isso, que a fé pode ser usada nesse momento. Então, essa comunhão que você tem com Deus, ele te dá essa condição de viver nessa fé. Então, você procura ser agradável, você procura entender as pessoas. Porque se você vê uma pessoa que está com aquela situação que você estava antes, você compreende, você sabe ouvir, você sabe aconselhar, né? Então, quer dizer, é diferente uma pessoa que serve a Deus das pessoas que não servem, porque elas têm essa sabedoria, né? Essa maneira de se comportar, né? De uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa que tem comunhão com Deus. Não é uma pessoa assim revoltada, não é uma pessoa irritada, nervosa, né? Tem insônia, nada disso. É uma pessoa que tem paz, né? E faz a casa dela, o ambiente da casa, a paz. Né? Então, isso vem de Deus, não é que eu seja, Dona Esther é tão santinha, não é que eu seja, eu procuro ser essa pessoa que a gente aprende aqui na palavra de Deus. Como a senhora ultimamente, a palavra de Deus ultimamente que nós temos ouvido e que foi até a senhora que falou do Salmo 119, versículo 109, não é? Que a minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Cabe à mulher, né, controlar essas reações, as dificuldades que ela enfrenta, né? Então, cabe a ela controlar, porque está nas mãos dela, se ela vai ficar irritada ou se ela vai ficar em paz, né? Exatamente. E, inclusive, essa gentileza que a senhora tem, essa doçura, porque, assim, eu não conheço nenhuma pessoa mais doce. E quando eu vou fazer as minhas orações, que eu vejo as minhas debilidades, eu faço, Senhor, me ajuda a ser doce como a Dona Esther. Ela é uma referência de doçura. Mas voz branda, não é? É isso, esse autocontrole, essa facilidade de se colocar no lugar da outra pessoa, esse exercício que a senhora sempre faz, de ver a necessidade do outro. Às vezes a mulher pensa assim,
Mas a Dona Esther já nasceu assim, é fácil para ela. Eu não sou assim, eu sou agitada. Mas como a senhora disse, é uma vida com o Espírito Santo, é uma comunhão contínua com Deus. E nós nos relacionamos com Jesus, que é gentil, extremamente gentil. Então ele nos influencia. Tudo que a gente planta, colhe, né? Por exemplo, eu nasci num lar cristão, quer dizer, plantou-se para mim a boa semente. Então, dali eu fui crescendo com aquela boa semente. Eu tive esse privilégio, mas tem outras pessoas que não tiveram isso. Como a gente vê no mundo hoje, não tem, né? As famílias não têm mais esse princípio. Então, quer dizer, eu já vim com essa bênção de criança, né? E estou conservando até hoje essa porque bênção. a senhora também conserva, não é? A senhora também escolheu regar essa semente dia após dia, porque há quem, enfim, também tenha tido esse privilégio, mas não permaneceu no caminho. Então é uma construção. Lá está. Uma escolha diária. Exatamente, uma escolha diária. O Senhor Jesus disse, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Ou seja, você que não sabe, você que precisa aprender, Jesus é um padrão, né? E ele pode oferecer isso para os nervosos, irritados, né? Destemperados. Agora, voltando, a gente saiu um pouquinho do envelhecimento, mas voltando, Dona Esther, conta pra gente, ao longo dessas mudanças de décadas, esse avançar dos anos, o que mudou na senhora? O que a senhora considerava muito importante, que hoje, olhando para trás, você fala, hoje eu já não considero mais. Isso aqui já não é mais importante para mim. E o que a senhora conservou? Não, isso aqui foi e ainda é muito importante. Olha, antes, né, solteira, a minha vida de solteira, para mim era muito importante porque a beleza, a vaidade, que meu pai tinha condições, ele me dava tudo, né? Eu tinha de tudo. Então, eu tinha, quando eu era solteira, na minha época de solteira, eu tinha aquele prazer de me arrumar. Então, depois, com o tempo, quando eu casei com ele, eu vi que aquilo não tinha tanta importância, né? Mas como eu era solteira, a jovem quer, né, se embelezar, tem as suas vaidades. E depois, casada, eu via que ele não notava essas coisas, não reparava essas coisas. Então, não é importante para ele, por que tem que ser para mim? Então, eu deixei aquilo, né, assim, de lado. Não é que eu não tenha a vaidade, né, assim, de me arrumar, de estar com o cabelo pintado, botar um anel, uma pulseira. É uma coisa assim que eu faço para Deus, não para mostrar que eu tenho condições de ter essas coisas. Tá? Eu faço para agradar a Deus, para ser uma testemunha. Olha como ela é feliz, como ela, né, assim feita, como ela tem prazer de se arrumar, porque ela tem Deus, né? Então eu quero fazer isso para as pessoas verem que é para Deus que nós fazemos. Né? Antes eu fazia para o meu marido e ele não dava importância. Mas Deus, eu sei que ele dá importância quando você se incomoda com o que você é, né? O que você aparenta, né? O que você diz para as pessoas com a sua vida, né? E esse olhar e essa maneira de ver a forma como nós nos arranjamos, o facto de ser para Deus, eu acredito que nós até podemos nos aprimorar mais, não é? Muda tudo, né? Muda o olhar. Para quem é, muda a gente tudo. vê no mundo que as pessoas se vestem bem para ostentar, né? Mas nós não. Tudo que nós fazemos é para Deus. E isso aqui até é bom, não é? Este ponto aqui de nós estarmos a falar esta questão, porque há pessoas que lá está, são um extremo. Não, eu já sou de Deus, eu não preciso me arranjar, não preciso de pentear, então não preciso, não é de estar arrumadinha. E dá mau testemunho. E dá um péssimo testemunho. Como é que ela fala que é de Deus e está com o cabelo todo assim? Quem vai ouvir, não é? Exótica, exato. Né? O desequilíbrio, né? Um desequilíbrio. Agora, Dona Esther, o que a senhora pensa assim, olha, eu levei tanto tempo para aprender
E eu gostaria tanto que as mulheres soubessem logo, desde cedo isso, qual o segredo desses anos de vida, de experiência, de sabedoria que a senhora gostaria de passar, talvez até para uma jovem que quer pegar alguma coisa, uma dica dessa entrevista nossa aqui, dessa nossa conversa, para levar para a vida. Olha, essa é uma pergunta difícil, porque eu encarei a vida assim, por exemplo, desde que eu falei assim, vou me casar, eu encarei tudo com maturidade. Por exemplo, eu estava vendo no outro dia um programa e ele falava assim, o casamento precisa ser trabalhado, se preparar com um jogo de futebol. E eu já tinha essa ideia na minha cabeça, ninguém nunca me ensinou isso. Eu falei, eu vou casar, eu vou assumir que eu vou ser uma esposa, uma dona de casa, que eu vou cuidar do meu marido. Então, esse preparo, eu acho que foi Deus que colocou no meu coração. Então, quer dizer, eu encarei tudo com maturidade. Depois a Vivi nasceu com aquele problema, eu assumi, eu não blasfemei, eu não contei com ninguém, eu fui sozinha, eu e Deus sempre me acompanhou nisso. Então, eu encarei tudo com maturidade. Uhum. Nunca houve criancice da minha parte, pirraça da minha parte. Nunca me rebelei contra nenhuma das coisas que me aconteceram. Então, eu sempre encarei tudo assim, é isso que está acontecendo? Então, vou passar, vou assumir, vou tirar proveito, né? Fazer da limonada, um limão uma limonada, né? Então, tudo que nos aconteceu, eu soube superar, né? Quer dizer, isso é maturidade também espiritual. Não só é física, mas espiritual. E o que você não vê hoje nas jovens. Elas entram, por exemplo, num namoro, deixando acontecer, não tem disciplina, né? Vai na onda dos amigos, das colegas, não pensa, não raciocina, não pensa assim, isso está certo, isso vai agradar a Deus. Eu vou ficar uma pessoa falada, uma jovem falada, elas não pensam mais assim. Exatamente. E depois sofrem, não é? Porque se a pessoa não usa a razão e se não faz isso, que é essa tal preparação e essa maturidade, lá está, ela vai acabar, não é, por sofrer e entregar-se até mesmo a relacionamentos que vão abusar dela. Ficam crianças, casam e continuam crianças. Elas não sabem assumir o papel de esposa, não sabem assumir o papel de mãe, deixam a desejar, né? Então, hoje o mundo, você não vê mais esses princípios. Não há responsabilidade, não há respeito, né? Então, fica tudo bagunçado, fica tudo dando errado, né? É verdade. Então, o que eu digo para jovens, seja madura, né? Assume a sua idade, as senhoras, assume a sua idade, que você já está envelhecendo. Por exemplo, você tem que saber a roupa que você vai usar, não vai usar a roupa de menina de 12 anos, você vai usar uma roupa de uma senhora de 50, 60 anos. Né? Estou chamando você de senhora. Então, quer dizer, ela se colocar naquela posição que ela está no momento. E não ficar toda a vida criança, não sabe o que quer, não tem um alvo, não tem Vive por viver. Vai pela conversa das amigas, vai pelo que ouve na internet, né? E fica esse mundo que nós vemos hoje, bagunçado. A maturidade não tem a ver com a idade, né? A senhora demonstrou aí, e a gente tem visto através do testemunho de vida da senhora, que a maturidade vem da nossa comunhão com Deus. Ela pode ser nova e ser madura, tomar boas decisões, fazer boas escolhas, né? Você vê isso muito nos antigos, não vê mais hoje. O mundo está completamente diferente do que uma família de uns 50 anos atrás para hoje, uma coisa completamente diferente. Então, as que conhecem a Deus, que têm o privilégio de conhecer a Deus, como nós temos ensinado os jovens, né? Elas são orientadas, né? Porque na casa delas já não tem mais esse ensinamento.
Não tem. Então a igreja é uma mãe, a mãe que está dentro dos moldes bíblicos, não do mundo moderno de hoje. Né? E que ensina corretamente, não é? A andar com passos seguros, não a oscilar. Ora, hoje eu gosto de uma coisa, amanhã já não gosto, porque é o que acontece. E tudo porquê? Porque as pessoas hoje vivem numa pressa tão grande, não param para ter estas conversas que nós estamos a ter aqui, não param para raciocinar, não param para de facto avaliar a vida. E é isso que falta. Nós precisamos de avaliar a vida e não fazer as coisas aleatoriamente, achar que, enfim, que nada nos vai acontecer e que a vida é para curtir e nós sabemos que as consequências vêm, a fatura chega, os problemas vão chegar e como é que eu vou estar, não é? É essa estrutura que nós precisamos de ter, Dona Esther. Então, aí quando você quis falar sobre a velhice, né? A velhice é outra coisa também, é igual o casamento. Você chegou, casou, você vai assumir aquele casamento. A velhice, você vai assumir a velhice, poxa. Deus criou tudo perfeito. Então, se foi necessário você nascer, ser criança, ser jovem, ser adulto e até a idade avançada, tudo está nos planos de Deus. Então é como se você dissesse assim para Deus: olha, eu não aceito o Senhor me fazer envelhecer. Nós não podemos, né? A outra opção é morrer, né? Ou envelhece ou morre. Então, às vezes, Luísa também entende bem isso. A mulher olha para o rosto, assim, se olha no espelho, ela, eu queria dar uma esticadinha aqui, mas outra aqui. A mulher, quando está já depois dos 50, ela sempre acha que está caindo alguma coisa, que precisa esticar, né? E aí vem essa insatisfação com a aparência. A pessoa não está bem resolvida com as marcas da vida. E viver vai marcar. Não tem como você envelhecer e não ver que os cabelos mudam, que a pele muda, não é? Que os lábios, de repente, a pele do corpo vai ficar mais seca. E lidar com a mudança da aparência. Como foi para a senhora e o que a senhora tem a dizer para as mulheres que de repente estão a ponto de deformar o seu corpo, cortar, colocar coisas, né? Porque hoje a proposta é tentadora. A sedução. É o que o mundo ensina, né? Essa vaidade extremista, que as pessoas têm mudado o rosto de tal forma que elas ficam deformadas. Elas ficam parecendo desconhecidas. Assim, um fantasma. Né? Eu vi uma vez uma senhora que estava tão assim que ela parecia um fantasma. Às vezes a boca nem fecha mais, né? Quando vai dormir o olho está aberto. Tão puxado. E é tão bonita a beleza natural, né? Nada forçado é bonito. Então a beleza natural é muito mais bonita. Então ela deve se conformar, porque ela está tendo o privilégio de viver aqueles anos, né? É um privilégio, porque tem pessoas que morrem com 12, 14 anos, né? A senhora falou uma coisa muito bonita, é um privilégio. Chegar aos 80, 90, é um privilégio. Então você tem a oportunidade de mostrar, olha, como Deus faz tudo perfeito, né? Eu era criança, agora eu sou uma adulta, agora eu sou uma idosa. De se assumir tudo que Deus, né, fez, né? E a beleza em todas as fases da vida, assim como a beleza em todas as estações do ano. Sem dúvida. Nós estamos aí, primavera, verão, olha quantas flores, como a natureza é bonita, linda. As borboletas, os pássaros, não é? O calor, o sol. E depois vem o outono. Mas depois vem o outono, também fica bonito. E que tudo cai, não é? Tudo cai. As árvores ficam despidas. Você está contente com tudo. Né? Exatamente. Tendo ou não tendo, você está contente. Mas isso é só para quem tem o Espírito Santo. Essa satisfação vem dele. Vem dele, porque quem não tem é insatisfeito o tempo todo. Pode ser bonita, ela não se acha bonita, né? Pode ter dinheiro, mas não tem prazer de usar aquele dinheiro. Só quem tem o Espírito Santo que tem a verdadeira vida. E há aqui uma coisa tão importante de se ser falada para quem está com esses preconceitos de envelhecer. Nós nunca nos podemos esquecer que a nossa alma
ela não envelhece. Não tem Não é? idade. Não tem idade. É isso Exatamente. que eu ia falar justamente agora, né? Eu me sinto como se eu tivesse Olha, ainda eu estou a olhar para a 20, senhora e estou a 30 ver isso. Não é? Não é no rosto, aparece, mas é os olhos mas quando nós olhamos, o não meu é? espírito é como se eu tivesse 20, 30 anos. Correto. É. Quer dizer, o interior você não envelhece, Se você renova. continua cada vez, parece que o amadurecimento te faz, né, Ficar melhor, mais fica mais consciente, perfeita, mais, né? Fica mais mais perfeita. parecida com Jesus, né? Que é o nosso propósito. É. Então, se eu fosse perguntar, quem a senhora prefere? A Dona Esther de 30 anos, 40 anos atrás ou de hoje? A De de hoje hoje. sempre. Tão bom. A de hoje. A melhor Até no idade é de casamento, hoje. quando pergunto como que vocês são casados há tanto tempo e felizes, agora é melhor ainda. Agora é melhor do que no início, porque a gente se encaixou perfeito um com o outro, né? Uhum. Você já conhece muito bem ele me conhece muito bem, quer dizer, é melhor do que no início. Então, os anos faz, né, melhorar ainda o casamento, não piorar. Recentemente eu estava voltando para casa e eu liguei o rádio do carro e estava a dar um programa jornalístico, assim, uma entrevista, um jornalista entrevistando uma outra pessoa, que eu não me lembro quem, era um homem, e quando ele respondeu quantos anos de casado, 16 anos, aí o outro falou assim, mas que horrível conviver com uma pessoa de 16 anos, como é que você consegue? Olha, meu Deus, muitas, é porque não sabe o que é bom. Não é? Muitas pessoas têm essa referência de ficar ao lado de alguém por muito tempo, que é algo horrível, pesado, porque enjoativo. A mulher deve ser rixosa, né? Ele não está aguentando mais, né? Então a senhora tem essa referência de 54 anos sendo bom. É um bom convívio, cada vez melhor. Ou seja, não enjoa um do outro. E a vida com Deus também é cada vez melhor, né? Mais perto você está de Deus, mais você o entende, o compreende mais. A vida espiritual é a mesma coisa. Vai melhorando, você vai crescendo, né? Vai deixando de ser criança, vai ficando amadurecida a sua fé, né? Mais dependente de Deus, né? Mais confiante. Porque ao longo da vida a senhora já passou por tantas lutas, momentos difíceis, e Deus se mostrou tão fiel, tão bom, sustentou, mostrou o seu poder, que tudo que vier agora a senhora já tem experiência, a senhora sabe quem é Deus, sabe que pode confiar no caráter dele. Claro que mesmo com o crescimento da igreja, houve as decepções, né? Houve pessoas que estavam ao nosso lado e traíram, né? Nos deixaram, nos abandonaram. Então, quer dizer, nada pode tirar essa fé, esse alvo que nós temos, esse ideal, né? De ganhar almas, porque uma pessoa nos traiu, a gente desanimar, não. Pelo contrário, aí que você quer fazer mais ainda pela obra de Deus. Quer dizer, decepções, né? Rejeição você vê, né, nas pessoas, né? Até hoje você vê nos testemunhos, tem pessoas que não aceitam a Igreja Universal, odeiam o Bispo Macedo, mas é o preço que nós pagamos, né? Para servir a Deus. Então, quer dizer, nada disso foi capaz de nos separar de Deus, né? Nada. Não julgar a Deus pelas pessoas que não quiseram caminhar conosco, não é? Isso não muda quem Ele é. Isso fala de quem aquelas pessoas são. E a gente até entende, poxa, coitado, ele não recebeu o que nós recebemos, né? A gente entende essas pessoas e ora por elas, né? Exatamente. Até os inimigos a gente tem que orar, né? Amar, perdoar e orar. Né? A gente precisa fazer um ping-pong. Um ping-pong. Senhora. Vamos jogar um ping-pong. Eu ouvi dizer que a senhora gostava de jogar, não sei se é ténis, se é ping-pong. É mesmo? Então vamos ao ping-pong. Quem começa? Pode começar, então vamos lá ver. Eu tenho Já aqui. tem? Eu começo aqui. É melhor, você achar. Assim. São perguntas curtas que a senhora pode responder rapidamente. Um momento inesquecível. O que a senhora já viveu assim de bom, que é inesquecível?
Sei que a senhora Olha, teve muitos. são tantos, São não tantos. tem nenhum mais do que o outro. Ah, então a senhora pode falar de alguns. Deixa eu pensar aqui. Quando nós, no primeiro dia da inauguração da igreja, lá na Aboliçãozinha, Oh, que memória. foi ali estamos começando, né? Uhum. Quer dizer, uma coisa que marcou muito, ficou inesquecível aquele dia, né? Que maravilha. O que mais? Vamos lá, Dona Esther. Há alguma coisa simples que faz e que a deixa genuinamente feliz? Uma coisa que eu faço, E que fica muito A feliz? senhora gosta muito de fazer. olha, eu gosto de fazer o meu marido feliz. Oh! Grande Eu fico resposta. realizada. É. E o que mais me realiza realmente é quando eu vejo pregando. Oh. Ele está fazendo aquilo que eu gostaria de fazer. Mas a Então eu senhora, me realizo nele. a senhora sabe que a gente normalmente não vê muito a senhora no púlpito a pregar, né? Mas quando a gente vê o bispo, a gente vê a senhora. E quando a gente vê a senhora, a gente vê o bispo, porque é uma união tão inseparável que não tem como a gente não ver a senhora no bispo e o bispo na senhora. Mas quando ele está pregando, é como se fosse eu lá. Eu me realizo com ele, entendeu? É como se fosse eu. A satisfação é tão grande que ele sente, eu sinto a mesma coisa. Então eu me realizo vendo pregar. E às vezes que acontecia assim, hoje eu não vou não. Eu fico triste. Não, pai, eu queria que assim eu fosse. Eu estou sempre querendo que ele vá. Eu nunca disse para ele assim, não vai não, fica hoje. Eu queria que ele fosse. Todas as vezes eu queria que ele fosse. Que lindo isso. Dona Esté, um prato preferido, uma comida que a senhora gosta muito, que a senhora trocaria todas as comidas por aquela. Bife com batata frita. Vai, sai um bife Bem com batata carioca. frita. Vamos pedir para a produção bife e batata frita agora. Dona Esther, esta aqui tem algum hábito de beleza do qual não abdica? Fazia as unhas. Muito bem. E eu já vi a senhora mesmo arranjar as unhas, né? A senhora gosta? Não gosto de ficar com a unha assim, sem pintar, assim, Estar sempre curtinha, nada comprido assim, dá a impressão que está nojenta, suja. Então eu gosto dela curtinha, pintadinha. Muito bem. Agora, essa aqui, o que a senhora não gosta de jeito nenhum? Olha. Que a senhora acha muito feio, por exemplo, numa pessoa? Olha, que me irrita, eu fico chateada, é quando eu percebo que você está fazendo uma coisa para mim, mas sem vontade. Você dá desculpa, não posso, eu não estou com tempo, você dá uma desculpa, ou então faz de qualquer maneira. Por exemplo, se eu for fazer uma comida para mim e faz assim, nem prova se tem sal, joga lá, eu acho uma desconsideração, eu acho horrível isso. E é mesmo. Vamos lá. Que qualidade valoriza mais numa pessoa? Olha, eu valorizo assim a mulher discreta, né? Eu acho que a beleza dela está na discrição. Então eu acho muito bonito a mulher que ela chega assim no ambiente e você vê uma pessoa discreta, né? Transmite aquela paz, aquela presença assim boa, né? Não assim um aspecto você olha assim, coitada, ela deve ser sofredora, ela deve sofrer muito com o marido, né? Você vê aquela pessoa feliz, discreta, amena, né? Um semblante ameno, né? A gente vai em muitos países, né? A gente visita muitos lugares e você vê no semblante das mulheres a tristeza, né? O sofrimento. Às vezes é até bonita, mas você vê a dor daquela pessoa. Então, ela não tem essa beleza, né? Que é a presença de Deus. E a mulher que é de Deus, ela tem que transmitir isso. Essa paz, essa discrição, essa beleza
né, espiritual, né, que você não vê em todo mundo. Uma raridade hoje, né? A beleza da descrição. Dona Esther, o que a senhora acha difícil de fazer, mas que mesmo assim a senhora faz? Aqui, esse programa de vocês. Não acredito. Estou a brincar. Eu nunca gostei de aparecer. Você vê que eu não faço live. Eu não gosto. Eu fico mais feliz se eu estiver por detrás, não aparecendo. Fazendo, mas sem aparecer. Uhum. Então, eu não gosto de... Por exemplo, se ele fala assim, amanhã você vai fazer a reunião para mim. Vai ser um sofrimento para mim, porque é uma coisa que eu não gosto. Né? Eu não gosto de estar assim, liderando, aparecendo, sabe? Eu gosto de ficar discreta. Exato. Mas o pouco que a senhora aparece, que a senhora fala, abençoa tanto. A gente gosta muito. Só mesmo pela obra de Deus, porque não é por minha escolha. Não é então, por exemplo, ser forçado. A Núbia teve que me pedir muito para vir aqui. Que bom que pediu. E que bom que a senhora aceitou. Exato. Olha, tem uma multidão agradecendo agora porque a senhora aceitou. Amém. Dona Esther, aqui vai mais uma bola de ping-pong. O que aprendeu mais tarde na vida e gostaria de ter aprendido mais cedo? Que eu gostaria de aprender mais cedo. Você, mesmo sendo cristã, tem horas que você não depende de Deus. Então, agora eu estou aprendendo mais a depender de Deus. Que a gente quer fazer com a força do braço. A gente quer resolver e não espera, né, de Deus a direção. Então, uma coisa, se eu tivesse esse entendimento desde o início, seria bem melhor a obra de Deus hoje. Seria bem melhor, porque eu estaria dentro da vontade de Deus, porque eu estava dependendo dele. Eu ficava achando que era a força do braço, né? Era o que eu sabia, era o que eu tinha, mas não é. Eu aprendi que é depender de Deus e confiar. A confiança você só aprende com o tempo de vida com Deus. No início você não tem essa confiança, como eu tenho agora. Então é com o tempo que você vai aprender a confiar e a defender. Se eu estivesse dessa forma como eu estou hoje, desde o início, seria outra coisa, muito melhor. Mas tem seu tempo, né? Deus tem o seu tempo de fazer a obra dele. Que bom. O importante é você estar com o coração aberto para obedecer. Tremendo isso. Tremendo. Muito bom. Dona Esther, para a gente encerrar mesmo, alguma pergunta que a gente não fez, que a senhora gostaria de falar? Talvez uma questão que ninguém nunca nem perguntou para a senhora, né? Talvez ninguém nunca pensou. Não, acho que vocês perguntaram tudo. E eu fico muito feliz, agradeço muito a senhora ter vindo e responder as perguntas e falar com o nosso público. Eu espero que as mulheres, né, que vão nos ver mais adiante, né, ouvir esse programa, elas entendam que a mulher de Deus, ela não é fanática, ela não é, como se diz? Religiosa, nem cafona. Ela é tão moderna como a palavra de Deus é moderna. Exatamente. Que está aqui é a mulher de Deus de hoje. Então, nós somos moderníssimas, porque nós estamos dentro do plano de Deus. Então, às vezes, a gente fala coisas que elas não entendem e acham que a gente é bitolada, é fanática. Mas quando você entende essa palavra, você vai entender o que nós falamos, o que nós vivemos, né? Que bom. E nós arrancamos o nosso primeiro programa no nosso canal Ora Pois, com chave de ouro. Ora pois. Há conversas que não são para depois, não é? Exatamente. Então, já sabe, pode subscrever, mais uma vez, nós falamos aqui, não é, Dona Núbia? E faça partilhar. Parte dessa família. Curta, compartilhe, comente, esteja conosco para que você receba
conteúdos sobre a vida, sobre espiritualidade, conteúdos que vão acrescentar e muito. É verdade. Então, ora pois, há conversas que não são para depois. Então, até à próxima. Tchau, tchau. Tchau.